Oba, hoje é sábado, mas hoje tem produção profissa. Meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural e eu tô aqui para te ajudar a viver de produção cultural, porque eu sei como se faz isso, eu vivo disso há mais de 20 anos, então eu sei qual é o caminho. Bom dia, bom dia. Se você por acaso está assistindo a reprise dessa live, saiba que todos os dias pela manhã eu apareço no Instagram para conversar com vocês. Então, se você quiser interagir comigo, é só aparecer aqui pela manhã quando eu estiver ao vivo, tá bom? Mas aproveita, fica nesse conteúdo, porque eu acho que vai te ajudar na tua caminhada de produção cultural. E, claro, aproveita para seguir esse perfil que tem tantos conteúdos para te ajudar nessa vida. Aproveita também para se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho e curtir essa publicação, se por acaso foi legal para você. Compartilhar com os coleguinhas, porque você pode ajudar outras pessoas também, não vai guardar essa informação somente para você, não é? Então, vamos embora porque eu tô aqui para passar conteúdo, já dei todos os recados blogueiríssimos meus e agora vamos para frente de conteúdo, porque vocês merecem. E hoje é sábado e eu quero que todo mundo saia desse sábado muito mais produtivo. Vamos lá. Gente, seguinte, quando você vai fazer o seu projeto cultural, sua ação cultural, enfim, chame como você quiser, como é que você faz? Como a gente faz para o evento caber dentro do orçamento que você tem? Às vezes você está nessa enrascada, né? Sei como é. Você tem lá, sei lá, não interessa de onde é que vem esse dinheiro, né? O fato é que para você realizar o seu evento, a sua ação cultural, você vai precisar ter algum orçamento, não é não? E normalmente esse orçamento tem um limite, infelizmente. É raro, inclusive, você ter um montante ideal para você fazer o seu eventinho do jeito que você pensou, né? Mas se dá para pensar em fazer, então a gente não vai desperdiçar, não. A gente vai fazer esse orçamento caber, fazer esse evento caber no nosso orçamento, né? A gente não vai desprezar o que a gente tem na mão, por favor, tá? Então, o primeiro passo para você entender o tamanho do seu evento é descobrindo o tamanho do seu orçamento e planejando os pagamentos, inclusive, que serão feitos com aquele orçamento que às vezes é tão magrinho, mas às vezes ele é bem fofinho, robusto e dá pra gente fazer coisas muito legais. Bom dia, Bárbara! Bom dia, bom dia. Que bom que você está aqui comigo. Então, o orçamento, ele é importante para você porque ele vai dizer o tamanho da sua produção. Ele vai dizer quantas pessoas você vai conseguir contratar. É o orçamento que vai te mostrar isso. Eu até brinco com as pessoas dizendo assim, eu começo meus projetos pela planilha, sempre. Porque normalmente, por exemplo, você vai inscrever um projeto num edital. E aí o edital diz lá, esse projeto tem um limite de 100 mil reais. Não adianta eu fazer de 150. Não adianta eu dizer para o edital que o meu custo é 150 mil reais, porque ele não vai me dar, porque eu tô querendo, entendeu? Então, eu começo pela planilha, porque às vezes eu olho e não dá nem para começar a pensar, né? E você descobre, inclusive, em alguns momentos, que esse orçamento simplesmente não dá para você realizar o seu evento, não dá para fazer o que você quer fazer, né? E porque também, na maioria dos casos, esse orçamento dá, mas é preciso fazer ajustes, como é o caso dos editais, né? Então, vou te dar alguns exemplos aqui, né? Em vários momentos, vários editais, como eu trabalho com orquestra, não só com orquestra, eu trabalho com música, dança, teatro e circo. Mas quando eu vou fazer um evento para orquestra, o orçamento sempre é maior do que para outras coisas, lógico. Até porque, assim, só a orquestra são, assim, 40 pessoas quando ela está pequena, né? Então, aí eu sei que isso é bem mais caro do que os outros projetos, né? Quando eu vou fazer esses projetos, eu olho logo, presto logo atenção para ver qual é o meu limite máximo, porque às vezes eu nem começo a fazer o danado do projeto, porque não vai caber naquele edital. E aí eu vou pensar em outro projeto para colocar, que de repente não tem orquestra, que de repente tem outras coisas que vai caber naquele edital, né? Deixa eu te dar um exemplo do que pode acontecer. Como é que eu faço, às vezes, para o pouco dinheiro que eu tenho conseguir render muito? A gente faz parcerias, a gente corre atrás de apoios. Normalmente, as leis de incentivo à cultura, elas não conseguem bancar tudo, elas têm sempre um limite baixo e tal. E eu costumo chamar de lei de incentivo à cultura por causa disso, porque ela é um incentivo. Você
pega este incentivo, que é o que vai garantir que o seu sonho vai sair do papel. Já está garantido, vai sair do papel. O que você precisa fazer agora é fazer com que ele saia do papel dignamente. Então, começa a corrida para apoios. Correndo atrás de apoios para poder, de fato, aquele negócio acontecer, certo? Por exemplo, o São João Sinfônico, que é um festival que eu faço, em 2019, eu consegui o apoio do Conservatório Pernambucano de Música. Então, a verba, ela veio basicamente dali, que pagavam os cachês e tal. E aí, não era muita coisa, era um sonho que a gente estava tentando tirar do papel, né? E o conservatório foi um parceiro que disse assim, eu acredito nesse sonho, vamos lá, vou fazer com vocês. E aí a gente fez uma super ginástica para entregar um produto lindo, né? E como foi que eu consegui fazer isso? Eu consegui, por exemplo, o cenário, ele foi um cenário aproveitado de um outro evento. A gente tinha um outro evento que era de Natal, por sinal, não tinha nada a ver, mas por acaso o formato das bandeiras que a gente usava no palco era aqueles formatos de bandeira de São João. A gente usou esse cenário, né? A gente não pagou a pauta do teatro, porque a gente teve o apoio da prefeitura da cidade. Então, como o teatro era municipal, eles doaram a pauta pra gente. Então, a gente não teve o custo da pauta do teatro. A gente não precisou pagar para registrar em vídeo, porque a Rede Globo, o jornalismo da Rede Globo foi lá e gravou tudo pra gente. E isso foi massa também, né? E a gente não precisou imprimir o material gráfico, porque a gente conseguiu uma parceria, né, com a CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco, e ela imprimiu todo o nosso material gráfico. Então, é isso. Quando você tem uma grana na mão, que é para tirar o seu sonho do papel, de repente você corre atrás, bate nas portas, fala com as pessoas, mostra como o projeto é interessante e essas pessoas vão te dar, às vezes, o que elas têm para dar. Não precisa ser dinheiro. Está se transformando em dinheiro para você porque você está deixando de ter essa despesa e passando a ter uma nova possibilidade de ganho, que é um ganho de material, né? Nossa, os programas que a CEP imprimiu pra gente são belíssimos, riquíssimos, inclusive, que a gente não teria nunca dinheiro para pagar no projeto, mas a CEP deu pra gente de presente. Então, tem coisas que valem muito dinheiro, que é fácil para quem está lidando, né? E que para você significaria você ter uma despesa enorme, tá? Então, a gente faz essas parcerias para poder fazer o nosso dinheiro multiplicar e fazer aquele evento acontecer de uma forma mais bonita, né? De forma mais profissional, tá? Quando aparece um evento para você montar, que já tem um valor determinado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é distribuir todas as demandas nesse valor para entender o que de fato vai acontecer, tá? Levantar esses valores antes da definição do orçamento é o melhor dos mundos. Para isso, é legal você fazer um checklist bem detalhado para entender todas as necessidades do seu evento, né? Entendendo todas as necessidades do seu evento, você vai entender quanto custa cada necessidade e aí sim você vai conseguir enxergar um orçamento bacana para você entender se é possível fazer aquele evento ou não, certo? E quando você já definiu o orçamento direitinho, fez todas as contas e aí o projeto sofre um corte de orçamento. Já passaram por isso? Eu já, algumas vezes. Né? Como é que a gente ajusta de fato para que esse evento aconteça? Me diz. É bronca, não é não? Então, tente enxergar o que é possível fazer com aquela verba e negocie com quem está patrocinando, com quem está bancando, certo? Por exemplo, eram 3 apresentações, faça 2. Diga lá para a criatura, seguinte, eu só posso fazer com essa verba, eu só posso fazer 2 apresentações e não 3. Às vezes, o corte da verba, se a gente ajustar um pouquinho cada coisa, a gente não precisa nem tirar nada do objeto do projeto. Mas, às vezes, a gente precisa. Às vezes, a gente tem um corte grande. Às vezes, a gente tinha previsto que ia viajar para 3 cidades. Aí, teve um corte grande, a gente tira uma. Entendeu? Mas tudo isso tem que ser negociado com o patrocinador. E a gente tem que perguntar ao patrocinador se ele topa, se pode ser dessa forma. Normalmente, eles entendem que a gente vai precisar tirar alguma coisa, entendeu? Então, não fica aquela coisa
Não fica tensão, nem fica climão, não. É uma negociação normal, como outra qualquer, um acordo que a gente está fazendo. E a gente precisa deixar claro que no primeiro orçamento a gente não estava mentindo, era verdade aquilo ali. Então é muito difícil a gente fazer a mesma coisa com um orçamento diferente, né? O maior risco que você pode correr quando você está montando um evento cultural é começar a executar sem parar para fazer o levantamento de custo. Você vai sair num prejuízo, é muito fácil você sair num prejuízo numa situação como essa, certo? E aí o prejuízo é grande. Vou te dar um exemplo muito triste de lembrar, mas uma vez eu fiz um evento e eu fiz o evento todo assim, e aí eu recebi um pagamento e emiti uma nota fiscal, recebi o pagamento normal. E eu simplesmente esqueci de contabilizar os impostos da minha nota. Então, assim, se eu tinha uma verba prevista para receber nesse orçamento, eu paguei tudo de imposto. Eu recebi zero. Eu paguei todo mundo, normal, tudo direitinho, mas todo o dinheiro que eu ia ganhar, eu peguei e paguei os impostos. Foi triste. Muito triste. É assim que acontece, tá? Se a gente não para pensar direitinho com calma, realmente analisa tudo, a gente acaba se ferrando no final. Então, por favor, faça esse levantamento com calma. E pelo amor de Deus, se você se comprometeu com um valor com alguém, você ajusta, se você precisar ajustar, né? Você vai ajustar antes dessa criaturinha começar a trabalhar. Por favor. Ou não conseguir falar, então você não ajusta mais. Depois que a criaturinha começou a trabalhar, não é justo com ela que você diga que vai diminuir o pagamento dela. Ok, tá claro isso para todo mundo. Muito triste essa situação, eu vejo muito acontecer e não acho justo, não acho legal. O que acontece quando você recebe assim, um corte no orçamento, né? Você precisa realmente conversar com as pessoas. E por que você precisa conversar com as pessoas? Porque as pessoas têm o direito de dizer não. Elas podem dizer simplesmente não quero. Não topo fazer por esse preço, procura outra pessoa. Porque às vezes para ela vale mais a pena não aceitar o trabalho do que aceitar por aquela grana, entendeu? Então, por favor, fale antes com as pessoas. E se por acaso você precisar fazer algum ajuste, faça antes de começar. E se a pessoa já começou a trabalhar, por favor, você arca com esse prejuízo. Porque não é justo que ela arque com prejuízo por você. Afinal de contas, o projeto é seu, tá? Você pode me dizer assim, Carlinha, não sei como levantar esses custos. Então vamos lá. Checklist na mão, telefone na outra e você vai ligando para todos os fornecedores e perguntando quanto custa o trabalho deles para fazer aquele projeto especificamente, certo? E aí, galera, dá um trabalhinho no começo, mas depois, mais pra frente, você começa a ter uma memória de custo. Então, como por exemplo, como eu faço sempre eventos com orquestra e eu uso equipamento de som, e eu uso sempre o mesmo equipamento de som. Então eu já sei mais ou menos quanto é que custa. Na hora que eu vou fazer o projeto, eu boto lá quanto é que custa esse equipamento de som e já deu, tá tudo certo. Porque normalmente é aquele equipamento que é aquele custo que eu vou ter de equipamento de som, tá? E aí, você pode me dizer assim, mas Carlinha, eu já combinei com todo mundo, deu um trabalhão, falei com todas as pessoas, contratei todo mundo, e aí o projeto foi aprovado, mas foi aprovado com um valor mais baixo. O que eu faço? Honestidade e transparência são a solução, tá? Conte sua história para cada fornecedor, seja transparente, se comprometa somente com o que você é capaz, certo? Com o que você é capaz de cumprir. E aí, gente, eu sei que é uma situação difícil, assim, mais desconfortável, digamos assim, mas é muito justo é muito honesto você dizer para a pessoa exatamente o que está se passando. Até porque quando você faz isso, abre seu coração, não tem nada a esconder, a pessoa se sente segura também, entendeu? Então, conte a sua história com integridade, diga, olha, é o seguinte, o projeto foi aprovado, mas ele foi aprovado com um corte de 20%. Será que você consegue me dar 20% de desconto? Né? Ou então ele foi aprovado com um corte de 20%, então eu não consigo pagar você tanto, eu vou pagar X. Será que você topa fazer? E fique à vontade para dizer não, porque às vezes a pessoa fica meio acanhada assim para dizer não. Não, fique à vontade para dizer não, se você disser não, eu vou entender
que isso não é possível para você e tá tudo certo, a amizade continua a mesma, no próximo projeto eu lhe chamo de novo. Mas eu só quero deixar realmente tudo muito claro antes da gente começar a trabalhar. Se você topar fazer por isso, eu vou achar massa. Se não topar, a amizade continua a mesma. Entendeu? Seja transparente e deixe a pessoa à vontade para dizer não, porque afinal de contas você vai estar pagando menos do que o que ela pediu, né? E aí, você pode me dizer assim, eu não tenho dinheiro para realizar meu evento cultural, vai ser tudo de graça. Não se preocupe, Carlinha, fica tranquila, não precisa nem de orçamento, porque vai ser tudo de graça. Já pulei essa parte, a parte do orçamento eu já não preciso fazer. Cuidado aí, tá? Porque não existe nada de graça. Vou te dar um exemplo, porque eu sou a menininha dos exemplos, porque eu só aprendo quando me dão exemplos. Então, eu acho que todo mundo é igual a mim. Então, é o seguinte, eu trabalho em festivais, certo? E às vezes os empolgadinhos da estrela, de festival, os curadores principalmente, eles olham assim e falam assim, ó, tem um espetáculo incrível que pode vir no festival e vai vir de graça. Olha, de graça para o festival. Aí, tá bom. Ele vem de onde? Ah, não, mas ele tá indo com as passagens, ele tá pagando para ir. Eu digo, massa, alimentação, hospedagem, transporte terrestre, quem é que banca? A alimentação no camarim, quem é que banca? E outra coisa, mais uma apresentação, mais uma ação no festival, tem que ter, de novo, os custos dessa apresentação. Então tem que ter o teatro, a luz, o som. Quem é que paga? Não existe nada de graça nesse mundinho da produção, tá? Bote isso na sua cabeça e entenda que, às vezes, a pessoa está lidando de bom coração, mas ela vai gerar um custo e você tem que analisar se você pode pagar esse custo. É claro que várias vezes a gente aproveita, a gente traz, porque o custo para a gente vai ser muito menor, porque a gente não está pagando o cachê, né? Mas às vezes a gente não tem como pagar os custos. E aí, imagina, o grupo vem de graça, massa, são 30 pessoas e você tem que dar hospedagem e alimentação. Já foi mais caro do que o cachê dessas criaturinhas, não é não? Então, cuidado, não existe nada de graça. Mesmo que você vá trabalhar com todo mundo é voluntário no seu projeto. Ah, é todo mundo voluntário, tá? Os voluntários vão comer o quê? Os voluntários vão estar com uma blusinha, escrito o nome do projeto no dia. Quem vai pagar essa blusinha? É assim que a gente vai ter que pensar. Tu mesmo o que é de graça pode ser que tenha custo para você e você não quer levar sustinho. E como é que você descobre isso? Fazendo o checklist de tudo que você precisa. Faça esse checklist e entenda se todos os itens realmente estão absolutamente sem custo para você. E aí você vai entender que você de fato tem um evento de graça. Se tiver algum custo, esse evento deixou de ser de graça, né? E alguém vai ter que pagar, então se preocupe com isso. Então, gente, acho que o que a gente não pode fazer é começar a fazer o evento da gente sem a gente levantar de forma fria e calculista todos os custos que a gente vai ter nesse evento. Sem fazer isso, você vai estar correndo risco e eu não quero que você corra riscos. Eu não quero que você passe perrengue, não quero que você tenha prejuízo, por favor. Depois você vai dizer que assistia os conteúdos de Carlinha Navarro aqui e acabou tendo prejuízo. Olha aí, não quero que você tenha prejuízo. Quero que você levante os custos antes de começar, tá? Então, a forma responsável de lidar com o seu evento cultural é levantando todos os custos antes de você começar a executar. E para levantar esses custos, você precisa levantar todas as demandas e funções do seu evento. Eu costumo fazer a minha planilha baseada no meu checklist, porque o meu checklist é completão, eu gosto realmente de deixar ele bem detalhadinho e ali eu vou saber tudo que eu vou precisar. E se o valor chegou primeiro, né, você vai, na verdade, distribuir esse valor entre as demandas do seu projeto. Né? Então, pode ser que você precise abrir mão de alguma coisa ou pode ser que você precise negociar preço e tal para poder o seu evento caber naquele orçamento, certo? Negociar com o fornecedor, eliminar algum serviço, são coisas que a gente sempre tem que fazer nessa vidinha de produção cultural. Mas a gente tem que prestar atenção para conseguir realizar tudo que foi prometido. Não adianta você sair cortando coisas e coisas que vão fazer falta no seu objeto do projeto. Por exemplo, você prometeu que ia ter tradução em Libras. E aí, na hora do aperto, você vai e corta o tradutor. Quem é que vai traduzir em Libras na hora? Né? Tem que ter, tá lá escrito no projeto. Você disse que vai fazer. Então, tem coisas que você não consegue cortar, tá? Preste atenção, por favor.
Então, se você prometeu 5 apresentações, por exemplo, ao invés de você dizer que não vai fazer, diz para o seu patrocinador assim, olha, eu não consigo entregar 5, mas eu consigo entregar 4 apresentações. Rola? Você topa? Né? Se o dinheiro não vai dar para fazer 5, mesmo depois de todos os ajustes, você precisa realmente conversar com quem está financiando para ajustar a sua entrega. E isso é normal, tá, gente? Isso não é um bicho de 7 cabeças, não. É negociável realmente, tá? Mas a coisa mais importante dessa conversa de hoje é fazer você entender que todas as questões financeiras devem ser tratadas antes de começar a execução em si do projeto, tá? Antes de gastar o primeiro centavo, você vai conversar com a criaturinha e você vai dizer para ela, ó, eu tenho tanto para você fazer este trabalho, você topa? Aí ela vai dizer, topo, beleza, massa. Aí digamos que você aprovou o projeto e o projeto teve um corte e você não consegue mais pagar aquele tanto que você prometeu. Antes da criaturinha começar a trabalhar, você vai dizer, ó, eu não tenho mais aquele tanto para lhe pagar. Eu agora tenho um tanto menorzinho. Você topa para fazer o mesmo trabalho? Aí ela vai te dizer se ela topa ou se ela não topa, tá bom? É assim que funciona, para você viver feliz, para todo mundo ficar feliz com você, porque se coloque no lugar da criaturinha. Imagine que você combinou que ia pagar 100 para ela. Aí no dia, aí ela fez todo o trabalho empolgadíssima que ia ganhar 100 e depois você vira e faz, olha, eu só tenho 80 para te pagar. Tu ia ficar feliz com isso? Não ia, né? Então, não faz com a criaturinha o que você não quer que faça com você, tá? Porque não vai valer a pena, não vai valer a pena, né? Então, uma dica prática, só para você se preparar para esse universo das finanças, tenha com você uma memória de custos. Uma planilha com os valores do que você costuma usar nos seus eventos. Pode começar a construir ela hoje, se você quiser, e já vai alimentando, tenha essa memória, porque quando você precisar, você recorre a isso, que você vai ter rapidão quanto é que custa cada coisa. Mas atenção, porque no Brasil agora, infelizmente, estamos com uma inflação aí, não é? Então, é bom sempre antes de começar você negociar com o seu fornecedor, tá bom? Essa foi a dica de hoje e amanhã é domingo. O Carlinhos vai estar o quê? De pernas para o ar. Se Deus quiser, não choverá na minha cidade e eu irei para a praia olhar tubarão, porque aqui em Recife é assim. A gente vai passar calor na praia, tomar caldinho de feijão para refrescar, sabe como é? Faz nenhum sentido, eu sei, não faz nenhum sentido. Vai ficar só olhando para o mar porque não pode entrar. De vez em quando molha só o pé, né? Porque tem tubarão. Mas se der tudo certo, a gente encara aquele mazão de boa viagem amanhã. Beijo, até amanhã. Não, até segunda.